Durante as gravações da última ceia em The Chosen, algo aconteceu que ninguém esperava. Jonathan Roumie, que interpreta Jesus, entrou em colapso no meio da cena, e o set simplesmente parou. Eu não conseguia continuar. Parecia que ele estava ali, revelou o ator ainda emocionado. Técnicos desacreditados se calaram. O clima mudou. O diretor não conseguiu dizer corta. O que era atuação virou vivência espiritual. Mas o que realmente aconteceu naquele set? Emoção coletiva ou um milagre de verdade? Era para ser apenas mais uma gravação, mais uma cena cuidadosamente ensaiada e tecnicamente impecável na produção de The Chosen. Mas naquele dia específico, durante a filmagem da última ceia na 5ª temporada, algo completamente fora do roteiro aconteceu. Um ambiente que até então era dominado por câmeras, luzes e marcações de cena, de repente, se tornou palco de um momento que muitos consideram sobrenatural. Jonathan Roumie, ator que conquistou o mundo ao dar vida a Jesus na série, já estava acostumado a cenas emocionalmente exigentes. Porém, segundo ele, nada se comparava ao que aconteceu naquele momento. Era como se Deus estivesse dirigindo aquela cena. Não foi apenas uma metáfora. Quem esteve presente afirma que o clima no set mudou de forma abrupta, como se uma atmosfera de reverência tivesse descido sobre todos. A cena da última ceia é uma das mais esperadas e carregadas de significado na narrativa cristã. E talvez justamente por isso, a tensão espiritual no ar era quase palpável. Os movimentos do elenco, os olhares, as pausas, tudo parecia mais lento, mais intenso, como se o tempo tivesse se alterado naquele instante. Alguns membros da equipe técnica relatam que logo nos primeiros takes algo ficou diferente. O silêncio entre as falas não era vazio, era cheio de uma presença que ninguém conseguia explicar. Não consigo colocar em palavras o que senti ali. Não era atuação, era outra coisa, relatou um dos assistentes de produção que preferiu não se identificar. Ele mesmo admitiu não ser religioso, mas confessou que saiu daquela gravação abalado. E não foi o único. O silêncio entre uma cena e outra, normalmente preenchido por instruções de direção, se transformou em pausas de contemplação. A equipe parecia hesitar antes de continuar, como se invadir aquele momento fosse um desrespeito. Dallas Jenkins, criador e diretor da série, observava tudo atentamente. Mesmo sendo um profissional meticuloso, focado nos detalhes técnicos, percebeu que naquele dia algo escapava de seu controle, e ele aceitou. Eu não dei muitos comandos naquela sequência. Às vezes, simplesmente deixava a cena fluir, disse Jenkins. Era como se o set tivesse deixado de ser apenas um cenário para se tornar, ainda que por instantes, um espaço sagrado. Essa cena, marcada por falas que milhões de cristãos conhecem de cor, "Este é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança", ganhou um peso muito maior naquele dia. Segundo pessoas da produção, era impossível repetir os takes exatamente da mesma forma. As expressões mudavam, os olhos se enchiam de lágrimas espontâneas e até o silêncio entre as palavras dizia algo. Era como se estivéssemos todos participando de algo muito maior do que uma série, afirmou um operador de som. Não houve nenhum efeito especial, nenhuma luz que brilhou do céu. Mas quem esteve ali afirma que foi um momento impossível de ignorar. E o mais impressionante, não havia ensaio suficiente que pudesse ter produzido aquilo artificialmente. Roumie encerrou aquele dia visivelmente exausto, mas não fisicamente, emocionalmente. Em entrevistas posteriores, ele confessaria que aquele momento marcou profundamente sua jornada pessoal de fé. Era apenas o começo de uma sequência de acontecimentos que transformaria não só a cena, mas todos os envolvidos. E foi assim, num cenário totalmente técnico e controlado, que algo escapou das mãos humanas e tocou o inexplicável. Um milagre? Uma experiência coletiva intensa? Ou apenas sensibilidade artística elevada ao máximo? Seja qual for a resposta, uma coisa ficou clara para todos que estavam ali. Naquele dia, naquele set, algo sagrado aconteceu. Para a maioria dos atores, encarar um papel desafiador exige estudo de roteiro, ensaios intensos e entrega emocional. Mas para Jonathan Roumie, interpretar Jesus Cristo em The Chosen foi algo muito além disso. Foi uma jornada espiritual
profunda, diária e muitas vezes dolorosa. E a cena da última ceia, gravada na 5ª temporada, exigiu dele uma preparação interior sem precedentes. Em entrevistas recentes, Rumi deixou claro: não bastava aparecer com Jesus. Ele precisava, de alguma forma, se esvaziar de si mesmo para permitir que algo divino transparecesse através de sua atuação. Precisei de apoio espiritual constante. Pessoas estavam orando por mim diariamente. Meu diretor espiritual esteve comigo durante toda a filmagem, contou. E não era exagero. Antes de cada cena, ele passava por momentos de oração silenciosa. Buscava concentração absoluta e evitava distrações nos bastidores. Essa preparação não começou na véspera. Desde as primeiras temporadas, Rumi já vinha enfrentando uma rotina de disciplina espiritual. Mas, segundo ele, o peso da última ceia era diferente. Ele sabia que estava prestes a representar o momento exato em que, segundo os evangelhos, Jesus revelou o significado do seu sacrifício e instituiu a Eucaristia, um ato central na fé de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Eu não estava apenas atuando. Era minha responsabilidade espiritual transmitir aquilo que bilhões de pessoas creem como verdade absoluta, declarou com os olhos marejados. Jonathan não se sentia digno do papel, e talvez exatamente por isso se entregava com tanta seriedade. Ele jejuava, meditava e se afastava das redes sociais durante períodos críticos de gravação. Eu não queria me contaminar com coisas banais. Era como se eu tivesse que manter uma conexão constante com Deus, senão aquilo se rompia, confessou em um bate-papo com fãs durante um evento da série. A pressão emocional e espiritual era tamanha que, em determinados dias, ele precisava de momentos sozinho, isolado do elenco, para conseguir se recompor. Mas o mais surpreendente não era o esforço dele, era o motivo por trás. Jonathan sabia que, naquela cena específica, o que ele dissesse seria mais do que palavras. Seria a tentativa humana de dar forma a um momento considerado sagrado. Jesus não estava apenas se despedindo dos discípulos, ele estava selando uma aliança eterna. Como representar isso sem cair na teatralidade? Como manter a reverência sem perder a verdade? Refletiu. Foi com esse peso nos ombros e com uma fé renovada que ele entrou em cena. Rumi não queria impressionar, queria servir. E para isso, a preparação não vinha de técnicas de atuação, mas de oração, entrega e silêncio interior. Era uma batalha invisível que ele travava longe das câmeras, mas que de alguma forma transpareceria diante delas. E não foi só ele. O próprio ambiente ao redor foi sendo influenciado por esse clima de reverência e respeito. O elenco e a equipe começaram a perceber que aquele momento exigia mais do que profissionalismo. Era necessário compreender espiritualmente o que seria representado ali. E foi justamente isso que levou a produção a buscar uma imersão ainda mais profunda. Entender o contexto original daquela ceia, não como um jantar simbólico, mas como parte viva de uma tradição milenar. O que aconteceu em seguida levou todos de volta às raízes da fé judaica, um passo fundamental para que a cena se tornasse não só fiel à história, mas viva em espírito. Antes que qualquer fala fosse gravada, a produção de The Chosen decidiu mergulhar o elenco em uma vivência que fugia totalmente dos padrões de uma preparação tradicional. Sabendo da profundidade espiritual envolvida na última ceia, o diretor, Dallas Jenkins, reuniu elenco e parte da equipe para algo especial. Uma refeição pascal conduzida por um rabino judeu, Jason Sell, especialista em rituais do Antigo Testamento. Mas não se tratava de uma aula teórica. Foi uma noite real, com todos os elementos da Páscoa judaica. O cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas, os 4 cálices de vinho e a leitura cerimonial da Haggadah. Elizabeth Tabish, que interpreta Maria Madalena, descreveu como uma viagem no tempo, onde finalmente compreendi o que os discípulos sentiram naquela noite. O objetivo era um só: reconectar o momento cristão com sua origem judaica. E o impacto foi imediato. Muitos do elenco admitiram nunca terem entendido a última ceia como parte de uma tradição ancestral. E isso mudou completamente a forma como encararam a cena. Dallas Jenkins resumiu bem: a ceia de Jesus não rompeu com o passado. Ela
Cumpriu o que já estava anunciado desde o Êxodo. Essa imersão fez com que todos se preparassem não apenas como artistas, mas como pessoas tocadas por um mistério maior. Eles não estavam apenas representando, estavam revivendo um elo entre duas alianças que se cruzavam ali, em uma refeição silenciosa e solene. Era a ponte entre o Cordeiro do Êxodo e o Cordeiro de Deus. Mas o que começou como uma imersão histórica logo se transformaria em algo que ninguém poderia prever. Durante os 6 dias de gravação da Última Ceia, o set foi tomado por algo que nenhum roteiro podia prever. As falas fluíam, os gestos eram precisos, mas o que chamava a atenção era o que não estava no script. Lágrimas que surgiam sem aviso, silêncios que pareciam orações e olhares que diziam mais do que qualquer frase decorada. Jonathan Roumie, que há anos dá vida a Jesus na série, ficou visivelmente abalado em diversos momentos. Houve cenas em que eu simplesmente não conseguia falar. O peso espiritual do momento me paralisava por dentro, revelou. Não era fragilidade emocional. Era como se ele estivesse, de fato, sentindo o que Jesus sentiu naquela noite de despedida. Noah James, intérprete de André, resumiu bem. As emoções surgiram espontaneamente, sem nenhum ensaio prévio. Era como se algo além de nós estivesse conduzindo tudo. E esse sentimento foi compartilhado por técnicos, figurantes e até profissionais acostumados com gravações frias e metódicas. Um dos relatos mais impressionantes veio de um técnico do som, conhecido entre a equipe por seu ceticismo. Após um dia particularmente intenso de gravação, ele se aproximou de Dallas Jenkins e disse: "Nunca acreditei em nada disso, mas hoje eu senti algo que não consigo explicar. Foi o suficiente para que muitos da equipe se olhassem em silêncio. Não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam que era real. E essa realidade invisível, porém palpável, começou a transformar o clima de todo o set. Nem mesmo os profissionais mais experientes estavam preparados para o que se instalou ali. Dallas Jenkins, acostumado a controlar cada aspecto técnico de gravação, se viu em momentos de total rendição. Tinha cenas em que eu simplesmente não conseguia dizer corta. Ficava em silêncio, tentando processar o que tinha acabado de ver", contou. Não era só ele. Operadores de câmera, produtores, maquiadores, todos relatavam uma sensação de respeito inexplicável. Como se aquele ambiente, por mais técnico que fosse, tivesse se tornado sagrado. Até mesmo os bastidores, geralmente cheios de barulho e correria, passaram a ser silenciosos durante os intervalos. O set havia virado um espaço de contemplação. George Harrison Xanthis, o ator que vive João, descreveu a sensação como uma espécie de adoração silenciosa. Segundo ele, em alguns momentos eu esquecia que estava trabalhando. Era como se estivéssemos todos participando de algo espiritual. A atuação deu lugar à vivência, e a ficção deu lugar à fé. Algo estava sendo revelado. E todos sabiam que aquele momento seria levado para além das câmeras. Não daria para continuar como se nada tivesse acontecido. Logo após encerrar as gravações da Última Ceia, Jonathan Roumie embarcou para o Congresso Eucarístico Nacional, um dos maiores eventos da Igreja Católica nos Estados Unidos. O convite havia sido feito um ano antes, mas a coincidência, com o fim das filmagens, parecia tudo, menos acidental. Roumie subiu ao palco diferente. Carregava nos ombros a carga espiritual de uma semana inteira, revivendo dia após dia o momento em que Jesus entrega seu corpo e sangue por amor à humanidade. Eu literalmente vivi a Eucaristia, não como um símbolo, mas como experiência diária. E isso me mudou profundamente, declarou emocionado. A plateia o ouviu em silêncio, porque ali não falava apenas um ator, falava um homem transformado. Suas palavras, seu olhar, sua postura, tudo refletia uma vivência real que ultrapassava o que havia sido filmado. Jonathan confessou que nunca mais seria o mesmo. Nem ele, nem a equipe. Eu achava que estava representando Jesus, mas naquela semana foi Jesus quem me ensinou como viver, disse. O que era para ser uma cena de roteiro se tornou um divisor de águas na fé pessoal de muitos. Mas, como toda experiência intensa, as reações não foram unânimes. Nem todos aceitaram a autenticidade espiritual do que aconteceu no set.
Alguns críticos acusaram o elenco de romantizar a própria emoção, dizendo que tudo não passou de um transe coletivo provocado pela carga simbólica da cena. Artigos em sites de cultura cristã e fóruns de céticos sugeriram que os relatos estavam sendo exagerados para gerar engajamento. Outros ainda disseram que, por mais intenso que tenha sido, era natural que atores se emocionassem ao retratar um momento tão sagrado. Dallas Jenkins respondeu com calma: "As pessoas podem duvidar, e tudo bem, mas nós que estávamos lá, sabemos o que vivemos." E complementou: "Eu não preciso que ninguém acredite, eu apenas testemunho." Jonathan Hulme também foi direto: "Não foi encenação. Deus às vezes escolhe os lugares mais improváveis para se manifestar, e aquele set foi um desses lugares. O impacto foi tão profundo que muitos envolvidos continuam relatando mudanças em suas vidas pessoais desde então. Há quem fale em reconciliações familiares, retornos à fé, batismos e até curas emocionais. Foi atuação? Foi milagre? Ou foi um encontro dos dois? Seja como for, a cena da última ceia em The Chosen passou a carregar algo que nenhuma câmera poderia captar, por completo. A marca de uma presença que transcende a arte. E talvez, justamente por isso, ela tenha se tornado inesquecível. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não guarde só para você. Curta, comente aqui embaixo e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe sua vida. E até a próxima.